Excelente dia! Sejam muito bem-vindos a mais um Fale Mais Sobre Isso, aqui nos estúdios da Prodígimos, o melhor estúdio que você pode ter para suas gravações. Faz tempo que eu não falo, né, Mel, do estúdio? Como assim? Tinha esquecido, gente. Me cobrem, porque isso é fundamental. Coisa boa a gente precisa passar para frente. E aqui, eu tendo a Prodígimos, a Mel aqui, dando todas as instruções técnicas de como tem que acontecer, o Aron sempre acompanhando, a Kátia, gente, é um ambiente maravilhoso que vocês podem ter excelentes resultados. Super recomendo, vocês veem, se vocês estão acompanhando todos os podcasts que a gente vem fazendo, vocês sabem que a qualidade da edição, a qualidade de tudo, de toda a imagem que é transmitida, é sensacional. Por quê? Porque aqui é sério. Então, contem com a Prodígimos para o seu material, sua divulgação sair perfeita. E, gente, vamos lá. Tô aqui para quê? Vocês sabem que o foco do podcast é falar sobre conteúdos, sobre negócios, sobre planejamento, a parte financeira, tudo que a sua empresa precisa para alavancar ainda mais. E como vocês sabem, a minha especialidade é vendas e eu sempre quero trazer conteúdo de vendas. E para falar de vendas, eu não escolho qualquer pessoa, gente. E eu tô aqui com um cara extraordinário que eu tenho certeza que vai conversar comigo a respeito de um tema muito importante para você. Eu sei que você gosta a respeito desse assunto, que você sabe a importância do fechamento da venda. Muitas vezes tudo acontece muito bem, aí chega na hora H, cadê o fechamento? Cadê, o dinheiro? Porque eu costumo dizer que a gente só considera uma venda fechada depois que ou o contrato está assinado ou realmente o dinheiro caiu na conta. Então, não tem essa, eu vou comprar, mas não tem a assinatura, o negócio não está fechado não, tudo pode mudar. E o seu vendedor tem que estar preparado, você também precisa estar preparado para esses momentos, justamente porque você sabe que é isso que vai trazer resultado. Então, Adriano Lustosa, seja muito bem-vindo. Eu nem vou falar muito, porque eu quero ouvir muito você sobre esse conteúdo maravilhoso para a gente trazer aí para os empresários que nos assistem, que acompanham a gente. Seja muito bem-vindo e gratidão por ter aceito o convite. Que isso, eu que agradeço, Sâmia. Para mim é primeiro um prazer receber um convite de uma pessoa que eu admiro tanto, que eu sei que tem um conteúdo transformador, que faz consultorias que mudam a realidade das empresas em pouco tempo, mas ainda com uma equipe de qualidade, com pessoas competentes, e principalmente para falar algo que é mais do que uma profissão, é a minha verdadeira paixão, é aquilo que me move desde 14 anos de idade, desde quando eu saí para vender panela de porta em porta, onde os meus clientes, as donas de casa, eram transformadas quando a gente podia fazer pós-venda e ver qual realmente era o motivo das compras, e nunca era sobre panelas, era sobre as experiências que as panelas provocavam numa reunião familiar. Então, graças a Deus, desde 14 anos de idade, eu pude entender muito cedo de que vendas não é sobre produto, não é sobre serviço, não é sobre solução, mas sim sobre a transformação, a experiência e os momentos que a gente provoca quando a gente resolve o problema do nosso cliente. Com certeza. E, gente, vamos falar? Eu adoro falar isso. Vocês sabem que esse podcast aqui é interestadual, não é intermunicipal. Intermunicipal é fácil fazer. Agora ele é interestadual. Então, o Adriano está vindo do Rio de Janeiro conversando com a gente. Por isso que esse bate-papo é online. Então, quem é Adriano? De onde ele veio? Como eu o conheci? Eu conheci através da fraternidade do Roberto Chiniachik, né, Adriano? Somos orientados pelo grande Roberto e também pelo seu irmão Eduardo Chiniachik, que são duas pessoas ilustres, iluminadas, que auxiliam a gente, que eu sempre falo que para você ser mentor, você também precisa ser mentorado. E temos dois grandes mestres aí olhando para a gente, não é isso, Adriano? Eu costumo dizer que para você levantar para ensinar, você tem que ter muita experiência de sentar para aprender primeiro. Sim. Então, essa humildade da gente saber que a gente também precisa evoluir para continuar transformando a vida dos nossos alunos, dos nossos mentorados, dos nossos clientes, é muito importante. Então, que bom que a gente soube escolher, né? Escolhemos nossos mentores,
onde a gente tem desenvolvido muito aprendizado e conhecimento sobre comportamento, sobre crenças, sobre script de vida e sobre modelo neural, né? Tudo está na nossa mente. Quando a gente equilibra mente e comportamento, os resultados ficam muito mais fáceis de acontecer, né, Samia? Com certeza. E quanta transformação, diária, horária, a gente se olhando o tempo inteiro para fazer a mudança. É um movimento importante, às vezes doloroso, mas fundamental, porque para crescer também, como o Roberto colocou esse final de semana no Instagram dele, eu repostei. Falei assim: crescer dói, né? Crescer E dói. aí a gente tem que estar preparado para isso. Mas vamos lá. Quem é Adriano, gente? Vamos falar quem é Adriano. Adriano Lustosa, ele é especialista em estratégia de negócios e aceleração comercial. Adriano acumula mais de 30 anos de experiência impulsionando o crescimento de negócios por meio de estratégias comerciais, inovação e também expansão de mercado. Ele é mentor, treinador, palestrante de empresas em processos de validação e escala. É reconhecido por construir sustentáveis que aceleram resultados e geram valor para investidores e stakeholders, com mais de 5.000 horas e 300 empresas impactadas pela sua metodologia. Como é importante a gente apresentar isso, né, Adriano? Eu também costumo falar das minhas quantidades de horas em consultoria, trabalhadas de impacto com pessoas, porque isso mostra o quanto de experiência a gente tem, porque não é só o conhecimento técnico, o aprendizado que teve aqui ou ali, mas nós estarmos com os empresários, estarmos com os vendedores, a gente aprende muito. É muita troca, né? Não é só dar, é o receber também que nós temos aí nesse movimento. Bom, entre os principais cases de sucesso dele estão transformação da Xerox, com reposicionamento e fortalecimento da marca no mercado, a aceleração da LAR Comercial, a empresa posteriormente adquirida pelo grupo Júlio Bogoricin. Quem é Júlio Bogoricin? É uma das maiores imobiliárias do estado do Rio de Janeiro, uma imobiliária Ah, gigante. joia. E a LAR Comercial era uma imobiliária que eu tinha. LAR. Aí a gente trabalhava com imóveis avulsos, usados, e a Júlio Bogoricin só trabalhava com lançamentos. E, num determinado momento, eles quiseram também aumentar o portfólio deles e trabalhar com imóveis avulsos. Como a gente já estava com um processo bem acelerado, foi mais fácil para eles incorporar tudo que a gente já tinha feito do que começar totalmente do zero. E foi muito legal, porque a minha escola também, como corretor, foi na Júlio Bogoricin. Então, foi um reencontro e foi algo muito bacana e que eu tenho muito carinho por tudo que aconteceu quando eu ainda tinha 19 anos de idade. Que joia, muito bom. Então vamos lá, gente. Ele também atua como mentor do Sebrae Startup Win e ele é coordenador de MBA da Universidade Estácio de Sá, além de integrar ecossistemas de negócios estratégicos como o BNI e a Fraternidade Diamante, liderada pelo Roberto Chiniachim, como a gente já falou aqui. Adriano apoia startups e corporações na construção de estratégias de go-to-market, aceleração comercial e geração de receita escalável. Você sabe que eu também faço parte do BNI, né? Não sabia. Pois é. Parabéns, Samuel. O BNI faz é 5 anos. Eu faz também. 5 anos já. Olha só que beleza. 2020. E é muito bom, né? Vale muito a pena. Ainda tenho esse assunto para tratar aqui a respeito no podcast. Tem que falar sobre networking falar. profissional, Tem que falar. Samuel. Tem, muito. Isso é essencial. Mas vamos lá. A gente sabe, Adriano, vou começar aqui. Vamos colocar as pimentinhas no nosso bate-papo. A gente sabe que quase todo mundo sabe atender, não é? Sabe atender ou diz que sabe atender, mas poucos sabem conduzir para um fechamento de verdade, para chegar ao resultado final onde a empresa quer verdadeiramente, não é isso? Então, eu gostaria de saber, Adriano, na sua visão, o que define hoje um bom fechador de vendas? Muito boa pergunta, Sâmia. E assim, eu me sinto muito confortável para responder com propriedade, porque eu vim
daquela que eu acho a maior escola de vendas do mundo, que é a Xerox do Brasil. A Xerox, Uhum. a nível mundial, ela tinha um modelo de treinamentos de vendas, que era o BFS, que é o Buy Executive Selling, tinha o PSS, vendas consultivas 1 e 2, apresentações poderosas, e ela vendia esses treinamentos para todas as empresas do mundo. Então, as empresas compravam esse modelo de treinamento, né, de metodologia, de capacitação comercial da Xerox. Então, eu estava ali na origem, né, da onde tudo era criado. O que eu acho é o seguinte, eu costumo separar em 3 pilares, e que tem tudo a ver com a sua pergunta. Para simplificar vendas, eu não estou falando que vendas é fácil, nem que vendas é difícil, mas para Sim. simplificar, e aí quem estiver ouvindo a gente nesse momento, anota, porque a gente vai dar um atalho para que você tenha sucesso. O primeiro deles é a atração. Numa briga de mercado que hoje tem, onde todo mundo tem muitos concorrentes e os nossos concorrentes estão chegando na palma da mão dos nossos clientes, a primeira briga é sobre atração. Então, a Uhum. reflexão é: o que eu estou fazendo para atrair mais clientes para o meu negócio? Como é que estão os meus canais de venda? Eu vivo só de indicação? Eu faço prospecção ativa? Eu tenho posicionamento no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, Google, Meta? Quais são os meus canais de venda que eu estou utilizando para atrair o meu cliente? O segundo, Perfeito. o segundo tem muito a ver com a tua pergunta, é a conversão. Eu posso ter fila de clientes. Vamos supor que a gente tem uma loja em algum shopping, e um shopping de muito movimento. Eu posso estar com a minha loja lotada e ter uma fila na porta da loja, mas se eu não souber converter, não vai adiantar nada. Eu vou ficar mostrando, mostrando, mostrando e não converto. Então, primeiro é a atração. Uhum. Como esse cliente vem para mim. Depois, conversão. Eu preciso estar preparado para converter clientes. E aqui é onde muitos profissionais, inclusive os também que são preparados, perdem muitos negócios. E o outro, que é o terceiro e que fecha essa ponta, é a retenção. Então, atração, conversão e retenção. Eu vejo muita gente botando muito dinheiro, Sâmia, para atrair cliente novo. E o cliente novo ele é mais caro, o cliente novo, o deadline dele é mais longo, o cliente novo ele não confia ainda em você. Mas e os teus clientes? E quem já te conhece? Quem já fez negócio? Você tem uma esteira de produtos ou serviços preparadas para continuar vendendo para o mesmo cliente? E por que isso é importante? Porque quem já te conhece, o teu cliente, para comprar mais um produto ou serviço seu, é 87% de chances de ser mais assertivo e é um cliente muito mais barato, porque vai Uhum. fazer contato com ele, porque ele já confia em você. Então, se Sim. você cria atração, aumenta seus canais de vendas. Eu vejo a maioria das pessoas errando muito nisso. Eu tenho um canal de venda que é indicação. Eu tenho 2 canais de venda que é indicação e, um exemplo, tráfego pago. Você tem que ter no mínimo 6 canais de vendas. 6 canais de vendas simultâneos. Depois é como você converte. Você tem técnica de fechamento, você consegue acelerar a decisão do cliente, porque o que eu mais ouço, Sam, eu mando a proposta e fico ligando para o cliente. Você já pensou na minha proposta? Você já analisou? Você já perguntou ao teu sócio? Você já falou com a tua esposa? E depois a retenção, como eu continuo vendendo para aquele cliente, qual é a experiência que eu crio? A minha entrega tem um momento uau, eu surpreendo o meu cliente, eu entrego o over delivery, a minha entrega é maior do que o cliente está esperando. Se eu Aham. tenho esses pilares, atração, conversão e retenção bem desenhado no meu negócio, eu vendo por sorte e vendo de vez em quando. Pois é. E você sabe que, no meu ponto de vista, para que um vendedor seja um excelente vendedor realmente, um fechador de negócios, ele tem que conhecer muito a respeito do produto ou do serviço que ele estiver oferecendo e entender quais são as objeções que aparecem. Porque elas não são, elas sempre são as mesmas, não tem novidade. Então, se eu sei qual é a objeção que o meu cliente apresenta,
que o meu prospect apresenta e eu sei quais são as maneiras, eu tenho um script muito bem desenhado de como contornar tudo isso, eu consigo arrematar muito bem as vendas. Você concorda com isso, Adriano? Sâmia, total. O que eu mais vejo, né, eu estou dentro de 8, 9 empresas por semana, toda semana. Estou dentro de 8, 9 empresas. O que eu mais vejo é as pessoas indo. As pessoas não sabem o sobrenome de quem vai falar. Estou falando dos profissionais da área de vendas mesmo. Você vai ter uma reunião com o diretor, qual é o sobrenome dele? Não sei. Você já entrou no Instagram dele? Não sei. Não entrei. Você já viu a história dele no LinkedIn? Você já viu se vocês têm pessoas em comum, contatos em comum lá no LinkedIn? Você conhece a pessoa que você está indo se reunir? E aí vendas viram um ato mero de sorte. Então, Aham. eu incluiria uma semente nisso. Tem que saber muito de produto ou serviço. Tem que estudar muitas objeções comuns do mercado. Eu tenho que me lembrar das Uhum. últimas visitas que eu fiz, quais foram as objeções que vieram. Como eu consegui contornar? Não consegui? Por quê? Analisar os motivos de perda de Isso. negociação é importantíssimo, mas conheça a pessoa que você vai falar e entenda de gente. Se você Sim. souber esse conjunto todo, produto, serviço, objeção, a história do seu cliente, quem é o seu cliente, se vocês têm contatos em comum que pode ajudar, você com certeza vai ter uma assertividade muito maior nas suas negociações. Com certeza. E me fala uma coisa, o Adriano, o que que você acha, qual é o comportamento que você verifica aí na galera que você treina, que demonstra muito mais a insegurança na hora do fechamento? O que está faltando para esse pessoal para poder fechar, ir lá e conseguir ter o resultado? Essa tua pergunta ela é muito boa, Sâmia, porque depois de ter um entendimento com o nosso mentor, né, depois de estar junto com ele anos e anos, anos, mais de década, a gente vê muito que vem de um modelo mental de vida. Você sabe que assim, tem empresas que eu treino, Sâmia, que tem vendedor, vamos supor, tem empresas que eu treino que tem 20 vendedores. Estou lembrando aqui de uma, tem 20 vendedores. Tem 3 que ganham mais de 30 mil reais. E tem 95% que ganha menos que 5 mil reais. Como isso pode acontecer? Se tem o mesmo produto, o mesmo serviço, a mesma tabela de preço, a mesma estrutura, as mesmas condições. Então, quando eu tenho tempo de prestar uma consultoria numa empresa, primeiro eu vou trabalhar mente, depois eu trabalho comportamento e depois eu trabalho técnica. Se eu não trabalhar a mente primeiro, as pessoas se distanciam da realidade. Então, eu vou Uhum. falar, por exemplo, na Xerox, eram 1.500 vendedores a nível Brasil. Por que eram os mesmos 10 que, durante uma década, conheceram o Brasil e o mundo através de premiação? Tipo de um ver o filho do outro crescer, um acabar virando padrinho do filho do outro. Então, é muito modelo mental, tá, Sami? Por que a pessoa com as mesmas condições, no mesmo cenário, um produz muito, outro produz pouco? Né? Não tem Uhum. justificativa para isso. Então, quando a gente trabalha a mente, trabalha comportamento, trabalha São as pertencimento, crenças, né? as crenças, quando a gente trabalha o script de vida de cada um, a gente pode acreditar, inclusive, que a gente pode dobrar o nosso preço, que vai continuar tendo gente para comprar. Como eu fui Uhum. muito bem treinado, a Xerox nunca foi a empresa mais barata, muito pelo contrário, ela era a empresa mais barata, Sim. tinha o melhor serviço. Quando eu montei a minha empresa, quando a Xerox foi embora do Brasil, né, e eu era aquilo que eu sabia fazer, e a gente desenvolveu novos produtos e novos serviços, e a gente montou com alguns diretores da Xerox um novo modelo que depois a gente vendeu para um fundo de investimentos americano. A gente também falou, cara, a gente não vai ser uma empresa de preço. A gente vai ter os técnicos mais treinados, a gente vai ter estrutura, a gente vai ter pronta entrega. Ah, fulano é mais barato, mas quem te entrega mais rápido sou eu. Tudo a gente tinha argumento para, em algum momento, eu justificar que eu não era nem o preço mais barato, nem o mais caro, mas que meu preço era justo, estava equilibrado. Aham. Então, eu acho que tem muito a questão do pertencimento. Eu vejo em todas as empresas
tem ali 5% tem um resultado extraordinário e 95% tem um resultado abaixo do que deveria ser o comum ou normal. Uhum. E com as mesmas ferramentas, né. Então, quer dizer, nada mudou, vamos falar assim, é realmente a mentalidade. E o que eu vejo também, muitas vezes, Adriano, é o pessoal, não acreditar naquilo que se vende. Achar que é caro, então vai dentro da sua linha aí que você está colocando, a questão da mentalidade, né. Então a pessoa acha que ela não tem condição de comprar ou que aquilo não seria bom para ela, então ela já entende que não vai oferecer porque não é bom para o outro. Aham. Então a gente tem que ir quebrando todas essas crenças e mudando essa realidade da pessoa, porque mudar tudo a gente também não consegue, né? A gente tem um limite aí de trabalhar o mental de cada um para poder conseguir tracionar para trazer resultado para essas vendas. Então, eu costumo, dentro das minhas consultorias, eu também busco trabalhar esse mental. Eu sei até onde eu posso ir, aonde o meu conhecimento diz a respeito disso, né, para justamente fazer a mudança naquilo que precisa, porque muitas vezes a empresa também não tem o tempo que nós gostaríamos, né, para falar assim: "Ah, ó, daqui 6 meses vai começar a apresentar resultado". Não é assim, eu te contratei, eu quero saber quando que vocês vão começar a tracionar a minha equipe para poder trazer resultado, né. Então é um trabalho meio que a gente vai fazendo tudo em conjunto para conseguir ter esse resultado mais eficaz e de uma maneira mais rápida, né, vamos dizer assim. Hã, o que que você entende, Adriano, como sendo um vendedor? Quais as características de um vendedor que tem um comportamento de fechamento de vendas? Porque existe aquela pessoa que ele é o closer, né? Fala assim: "Esse Uhum. daqui ele tem a expertise no closer, o outro tem a expertise no SDR, na qualificação". Como que você consegue medir no dia a dia, eh quem é essa pessoa do closer, quem é essa pessoa do SDR, por exemplo? Muito bom. O Closer SDR é uma figura mais nova, dos últimos anos, mas eu sou lá da década de 80 ainda, É, então mudam as terminologias, né, mas vamos eu dizer sou da época assim. do Hunter e do Farmer, né? Então, o Hunter é aquele que busca o cliente, ele Aham, coloca o cliente dentro de casa e o Farmer administra esse cliente e faz crescer esse faturamento do cliente. Inclusive, era uma definição lá na Xerox também. Hunter, aham, Farmer, era name de key account, mais ou menos isso, né? Então, tá. também cada um ia atendendo clientes maiores de acordo com a sua experiência. Mas eu costumo definir e também em 3 pilares isso. O primeiro deles, para mim, é a ambição. Qual é o tamanho da ambição que Uhum. cada profissional tem? A ambição não é ganância, né? A ganância foi uma palavra, né, Sim, ruim, e a ambição foi sim. confundida durante muito É, tempo. Eu acho que é todo mundo tem que verdade. ser ambicioso, todo mundo tem que querer melhorar, e assim foi também na minha carreira. Eu sempre, quando eu Uhum. sentia que eu batia no teto, eu queria um outro salto. Quando eu sentia que batia no teto, eu queria um outro salto. Então, a ambição. Qual o tamanho da ambição? Eu costumo falar também o seguinte: qual o tamanho do problema que aquele cara está vivendo naquele momento na vida pessoal dele? Vou dar um exemplo. Aquele cara tá com dívida. Aquele cara está com um desafio agora bacana, porque a esposa ficou grávida. Então, ele precisa acelerar Aham. o faturamento. Sim. Aquele cara está incomodado que está morando de favor ou na casa da sogra ou pagando metade do aluguel na casa de um amigo. Isso também muda a velocidade que cada um tem para mudar de vida. Até nas minhas Uhum. entrevistas eu pergunto, e eu gosto muito desse perfil, porque esse perfil me traciona muito mais rápido. O quão inconformado aquela pessoa está naquele momento com a sua vida e qual é a ambição dela de sair e mudar mais rápido. Esse é o ideal, esse é o hunter ideal e o closer ideal, porque ele vai Aham. acelerar o resultado, ele vai acelerar. Uhum. Aquela pessoa que já tem uma vida mais estável, já tem suas conquistas, né, já tem uma idade para ser um profissional sênior. Aquele cara é um cara que ele vai pegar uma base de clientes nominados, e ele vai conseguir
com muita tranquilidade, com muita calma, até pelo momento de vida dele, ele vai conseguir acelerar aquele faturamento na base. Então, Aham. ele tem uma carteira ali, ele recebe uma carteira que fatura R$ 1 milhão. Então, ele está naquele momento dele hoje de tranquilidade, tá, né, já formou os filhos, tem um bom imóvel, tem um bom carro, ele vai pegar essa carteira de 1 milhão e ele vai acelerar essa carteira, esse faturamento dessa carteira, né, porque ele vai ter uma conversa mais sênior com o seu cliente. Então, a ambição é o que define aquele cara que vai trazer o resultado mais rápido. A outra é a resiliência. O quão resiliente a gente precisa ser. E algumas pessoas acham que porque a gente dá treinamento de vendas, que a gente também prospecta 10 clientes e fecha 10. Isso é uma balela, tá, gente? Com certeza. É só um sonho, não é uma verdade. A gente sabe, a gente tira lições, a gente erra menos, a gente é mais efetivo, né? Mas a resiliência. Eu costumo dizer o seguinte, eu hoje sou um profissional 531. O que é um profissional 531? Eu abordo 5 clientes, eu envio 3 propostas e eu fecho uma. Então, se eu abordo 10 clientes, eu vou fechar 2. Se eu abordo 15 clientes, eu vou fechar 3. Você precisa saber. Tem um vídeo que ficou muito famoso do Rick Chester, onde ele falava, né, que depois o Flávio Augusto até ficou encantado com esse vídeo, que é o vídeo da água. Ele falava, eu tinha que oferecer para X pessoas, eu ouvia X não, e quanto mais não eu recebia, mais eu me aproximava do meu sim. Isso. Isso é chamado funil de vendas. Eu ia falar isso, falei, isso é o funil de vendas. Se eu sei que para eu fechar um negócio eu tenho que falar com 5 empresas, o que é inegociável? Eu falar com 5 empresas. Eu falar com 5 empresas é inegociável. Então, quando eu falo também nas empresas, né, que a gente treina e implementa modelo, o resultado ele pode até não vir, mas você acumula para o outro mês, enfim, o resultado pode até não vir. O que é inegociável é o plano. O plano não tem desculpa. O plano tem que executar. Então, se você tem que abordar 10 clientes, você tem que enviar 5 propostas, faça. Isso é inegociável. Isso. Porque e é isso daí que vai acontecer. E isso daí vai mostrar pra gente qual é o caminho. Fala assim, se não tá fechando, se não tá convertendo, qual é o caminho que a gente precisa corrigir para começar a vir a conversão, não é? Isso. Então, isso nas minhas consultorias é o que eu falo também. Falei assim, faça o que precisa ser feito, que o resto a gente vai olhar para ver o que pode mudar. Mas se você não fizer aquilo que está determinado, aquilo que está desenhado, que é regra, aí não tem como a gente discutir, não tem como analisar indicadores, porque vendas é total indicadores, né, Adriano? A gente precisa saber o que está acontecendo para poder fazer a mudança estratégica certa. E não dá para a gente dizer que o jeito que a gente fazia ontem é o mesmo jeito que a gente vai fazer hoje. De forma nenhuma. As pessoas mudam, o produto muda também, então tudo tem que ser analisado, o mercado muda, então tudo isso tem que ser analisado, muitas vezes para nossos argumentos de venda serem modificados para melhor, né? Como você falou, o que é tirar o aprendizado de cada não recebido para chegar mais perto do sim. Você sabe que eu tenho uma frase que eu levo como lema de vida do Og Mandino, que ele fala, né, que no terceiro pergaminho dele, ele fala que o sucesso está na próxima curva. Então, que a pessoa tem que persistir. Então, fala, eu persistirei. Então, para mim é isso. O sucesso está logo ali, ó. Vira a curva ali, então uma hora vai chegar. Só que nesse sentido, vendas é isso, é ouvir muito mais não do que sim, não é? Muito, e o pessoal não se acostuma com isso. Esse é o grande ponto. Se eu sei que eu sou 10, 5 e 1, eu abordo 10 clientes, por exemplo, envio 5 propostas e fecho uma. Então, se eu ouvir 9 nãos, eu já sei que o próximo é sim. Por isso que eu digo que tem que ter ambição, mas tem que ter resiliência, porque a resiliência é isso. Quantos nãos ainda me faltam para a busca do meu sim? E é muito sobre isso. E a minha escola, que é de PAP, que a gente chamava, que é de porta a porta, porta em porta. Minha escola era de sair numa rua, batendo todas as casas, lá quando eu vendia panela, batendo todos os prédios, quando eu vendia imóvel, batendo na porta de sala a sala em prédio comercial, quando eu entrei na Xerox do Brasil. Então, eu pegava o elevador, ia para o último andar. Graças a Deus, naquela época, não tinha
você não precisava se identificar na portaria. Então, você podia entrar no prédio comercial no centro do Rio. Imagina só como é que mudou isso, né? Então, eu entrava nos prédios comerciais no centro do Rio, pegava o elevador, ia para o último andar e vinha batendo de porta em porta, do último andar até o primeiro. Então, isso me dá uma resiliência. Isso realmente cria uma casca para a gente, que a gente sabe que a gente está cada vez mais perto do sim. O problema é que hoje as pessoas querem receber tudo na mão. Então, a pessoa entra numa empresa, você vai me dar uma carteira de cliente? Você vai gerar lead para mim? Não é vendas, tá? Isso como você falou, isso é atendimento. Aí você vai atender cliente. Eu não troco lista de clientes, eu não troco tráfego pago pelo que eu tenho aqui, Sâmia, pelo que eu tenho dentro do meu celular. Aqui é o que eu tenho de mais poderoso. São os contatos, as conexões que eu tenho na minha vida. Na minha vida, aqui eu não troco. E eu garanto que qualquer coisa que eu vá vender, que eu já vendi muita coisa, isso aqui é muito mais poderoso do que qualquer campanha de tráfego pago e carteira de clientes que vão me dar. Com certeza, e eu vou aproveitar esse seu momento, você ter já me dado o gancho, que você falou que precisamos de conexões para a gente divulgar o evento do lançamento da minha plataforma de cursos online sobre vendas, Venda com Verdade. Nesse dia 3 de dezembro, vamos fazer o lançamento lá na Churrascaria Caçador, um evento maravilhoso focado para empresários. E olha só, Adriano, eu vou fazer uma rodada de negócios, onde os empresários ali presentes vão poder se conhecer, trocar cartão, fazer conexões, porque é isso que move. Então, a gente sabe que vender é importante, quem tiver lá presente vai ter um bônus de acesso gratuito a essa plataforma para testar, para poder fazer os testes ali disponíveis, para poder assistir os cursos que eu estou colocando lá para o pessoal. Então, assim, é um momento puro de conexão e de ampliação de conhecimento. E vou fazer uma sessão de análise estratégica para a galera que estiver lá presente, para já sair para aplicar no dia. Não dá para perder, né? Então, pessoal, clique no link, a gente vai deixar disponível. O QR Code, a Mel já providenciou aqui, é isso aí, Mel. Venda com Verdade. Já coloca a câmera do seu celular, garanta sua vaga, porque elas são limitadas. E vocês vão ver que vocês vão ter duas opções de participação. Ou o ingresso executivo, dando direito a todo acesso ao evento, ou o ingresso VIP com o almoço incluso, tá? Então, gente, é imperdível. Você tem que estar lá, criar conexões com empresários, visionários. Os meus clientes estarão lá. Então, vamos lá, vamos fazer esse movimento, porque é importante para a sua empresa crescer. Conexão é tudo nessa vida e a gente precisa se exercitar dioturnamente a fazer as conexões. Não é isso, Adriano? Aproveitem para fazer network de qualidade e que tenha uma pessoa que esteja organizando. Eu aqui no Rio de Janeiro, Sam, eu faço a cada bimestre um almoço para 20 empresários. A gente marca um local, a gente define qual vai ser o restaurante, então a gente chega por volta de 11h30, fica até as 15 horas, onde a gente faz um evento ali que dura 1h30, depois a gente faz conexões. E a quantidade de negócios que já saiu, né, nesses bimestrais é absurdo. Então, ambiente seguro, pessoas de confiança, porque o ambiente molda resultados e você precisa estar fazendo networking. É isso aí, a ambiência de estudo. E, Adriano, vou retomar um pouco sobre o que você estava falando anteriormente, para lembrar até de uma situação que aconteceu comigo e com o Ricardo nesse final de semana. A gente foi num barzinho, nesse que ficam com mesas na calçada, tudo. E chegou um menino, que eu acredito que ele deva ter uns 13 anos de idade, vendendo mousse. Tinha mousse de maracujá e mousse de morango para vender. E daí ele veio nos abordar, perguntando se nós queríamos uma sobremesa, né? Um mousse e tal, uma mousse e tal. E aí eu acabei comprando, porque
Eu gosto de ajudar, eu gosto, não é nem só uma ajuda, né? A gente, como profissional da área de vendas, a gente analisa a abordagem da criança, como que tá fazendo, etc. Então eu tava olhando para tudo isso também, e eu achei muito fofo. A mãe mais ao fundo, mais distante, deixando o menino vender. E aí eu comprei a mousse, o menino saiu para oferecer para outras mesas que estavam mais atrás de nós. E aí eu cheguei e perguntei para a mãe, eu falei, mãe, vocês vão utilizar esse dinheiro para quê? Qual a finalidade do dinheiro? Aí ela falou que seria para ajudar a casa e tal, ela me contou um pouco da história dela. Aí eles foram embora e tal, e o Ricardo virou e falou assim para mim, então, né, Sâmia? Se fosse, nos tempos de hoje, uma criança vender, fazer o exercício, vão falar que, imagina, exploração infantil, etc e tal. Aí eu virei e falei assim, pois é, só que no meu ponto de vista isso não dói. Falei assim, você pode ter certeza que essa criança, quando ela crescer, ela vai ser um excelente vendedor. Porque ela tá sabendo ouvir não desde cedo, ela tá aprendendo a como argumentar, ela tá querendo ajudar, então não tem como dar errado. Não tem. Essa criança está sendo treinada. Então, quer dizer, como você, com 14 anos, que estava lá vendendo panela, fazendo PAP, você aprendeu muito. E a gente vai criando uma couraça, como você falou, né? É tanto não que a gente recebe que tá tudo certo. O sim vai vir. Então, eu tenho que ouvir 9 nãos para chegar um sim. São 9 nãos que eu vou ouvir. E hoje em dia, a gente... as pessoas têm muito mais conhecimento para poder fazer a métrica, para poder calcular. Antigamente a gente fazia tudo isso, quem que chamava isso de funil de vendas? Não é? Funil de vendas existe desde que o mundo é mundo, mas agora vamos estruturar, vamos entender o quantos... Tudo bem, a gente vai evoluindo nesse processo todo, mas... parece que as pessoas descobriram o universo, não é? E na verdade não é. A gente vai aperfeiçoando, a gente vai melhorando, a gente vai olhando para isso, mas a gente tem que entender. Eu falo que vendedor ganha o quanto ele quiser na vida. Basta ter a ambição, como você falou, e eu tive a oportunidade também de diversos treinamentos que eu faço, tudo, mas e conhecer também a estrutura de vendas do Caio Carneiro, do Vende-se, lá em São Paulo. Do Vende-se. Incrível. Que foi extraordinário. E eles abriram, assim, toda a estrutura. Exatamente. E eles abriram, não da Trinca, tá? Mas sim do Caio Carneiro e do Flávio Augusto, do Vende-se mesmo. E aí eles apresentaram toda a estrutura comercial, como que eles separam cada categoria de vendedor, cada tipo e tal, para cada tipo de produto. Foi riquíssimo, sabe? E foi reconfortante ao mesmo tempo, que você olha e fala assim, eu faço a coisa certa, o que eu ensino tá correto, então isso para mim também foi muito bacana. Mas uma coisa que eu levo para os meus recrutamentos e seleção na hora que eu faço é buscar entender se aquele vendedor que está ali, ele é ensinável. Você tocou num ponto de ambição, que isso tem que ter mesmo, tem que ter a vontade, tem que ter a gana, que senão não vai performar, mas ser ensinável, porque muitas vezes as pessoas têm vontade de executar, de aprender, de aprender não, de fazer acontecer e ter resultado, só que existem aquelas pessoas que são xícara cheia, não é? Que acham que já sabem tudo, que não precisam de uma mentoria, não precisam de uma aula sobre vendas, e não, a gente precisa ter o olhar do outro para aprender a vender. Então, o quanto cada um é ensinável para saber se pode fazer parte do seu negócio. Eu achei, assim, isso extraordinário. Eu acho que a gente passou por 3 fases aqui que vai todo mundo lembrar. Talvez aí, nos anos 2000, o profissional do momento era aquele que sabia fazer um pouquinho de cada coisa, né? O profissional multifuncional, né? Aquele que fazia um pouquinho de cada coisa. 10 anos se passaram e esse profissional foi definido como o marreco. O marreco, ele nada, canta e voa, só que ele canta rouco, ele voa abaixo e nada para sobreviver. Então, criou-se um estereótipo do cara que faz muita coisa e não faz nada direito. Logo em seguida, e aí de 2010 em diante, veio a questão do especialista. Começou a vir a exigência do especialista. Início dos anos, vamos botar aí de pandemia para cá, já não era mais especialista.
já era a autoridade. A autoridade, aquele que treina o especialista, aquele que sabe Uhum. mais do que o especialista, aquele que tem um conhecimento mais profundo, que já tem uma marca definida. E no último ano, o que a gente pode falar é que o profissional do momento é aquele que tem a capacidade de aprender e executar rápido. Isso. Aprender que seja treinável, que seja ensinável. Você sabe Uhum. isso? Sei. Você sabe aquilo? Sei. Você sabe aquilo outro? Não, mas eu aprendo rápido se me ensinar. Essa é a palavra que o RH, a frase que o RH mais gosta hoje de ouvir é: isso aí especificamente eu não sei, mas se me ensinar eu aprendo rápido. Então, você que está Perfeito. nos vendo e nos ouvindo agora, qual é a sua capacidade de aprender de manhã e aplicar à tarde, no mesmo dia? Esse é o profissional desejado do momento. Perfeito. Empresários, e aí, como é que vocês estão aí? Inquietos na cadeira, procurando entender o que precisam fazer para a mudança acontecer na empresa de vocês? Começando a analisar, levantar perfil de cada vendedor para entender quem é quem no meio desse processo, quem realmente vai lá e executa o fechamento, ou entender também o quanto de indicadores você ainda precisa levantar das suas vendas e você ainda não faz. Adriano, porque isso também é uma coisa impressionante. A quantidade de empresários que não tem métrica de suas vendas. Você esbarra com isso, não esbarra? Toda hora, é muito difícil entrar numa empresa, e talvez por isso a gente é contratado, né? Ou através da minha empresa, ou através do Sebrae, exatamente para criar isso. Eu acho que o primeiro ponto é: que bom que o empresário sobreviveu 20 anos sem ter nada Sim, disso estruturado. Parabéns também. sim, é. Né? E é por isso, e quando a gente entra e fala, pô, eu tenho casos de que em um ano eu dobrei o faturamento. Eu tenho casos de que em 6 meses eu dobrei o faturamento. Que bom que em 20, 25 anos de empresa o cara se manteve de pé, mas é um trabalho mais fácil para a gente, porque quando a gente implementa a métrica, a gente tem um atalho. Então, imagina, né, Isso. a gente vendar os olhos, né, e tentar fazer alguma coisa na cozinha. Não, eu vou cozinhar hoje, vou fazer um prato lindo, mas tudo tem que estar de olhos vendados e é uma casa estranha que eu não sei onde as coisas estão. Quanto tempo eu vou levar para fazer Exato. Não tem aquele prato, processo. aquele processo, né? Perfeito. E quando a gente tem tudo, olha, aqui no lado esquerdo do armário é tudo que tem, né, de carne, do lado direito são os temperos, fica muito mais fácil. Então tem que Com saber certeza. onde a gente está. E às vezes é o seguinte, às vezes você não precisa nem mudar time. E isso serve para qualquer área. Isso. Às vezes nós escalamos as pessoas também, como líderes, escalamos errado. Eu boto a Uhum. pessoa igual um time de futebol, né? Eu boto o Romário no gol e boto o Tafarel no ataque. Às vezes, uma simples mudança eu resolvo o problema do meu time. Né? Sim. Então, é isso que a gente tem que perceber. Eu estou escalando o meu time na posição certa. O que ele tem que fazer, ele está capacitado para isso, porque isso também é muito importante. Adriano, vamos esquentar um pouco mais. Fala para mim, Bora. qual que é o maior mito sobre fechamento que você acha interessante derrubar hoje? O maior mito sobre fechamento, para mim, é que o simpaticão, aquele que fala bem, aquele que é muito comunicativo, é o que vende mais. Esse é um mito que a gente vai derrubar aqui. Eu já tive vendedores gagos que vendiam muito bem, eu já tive vendedores tímidos que vendem muito bem, eu já treinei gagos para vender, eu já treinei tímidos para vender também, não só os que trabalharam comigo, mas as minhas mentorias ou cursos, né, que a gente vende. Então, o mito é: você, para vender bem, não precisa ser o mais comunicativo, o mais simpaticão, aquele que fala bem. Esse é um mito que eu derrubo, que todo mundo me pergunta: o meu time é meio introvertido, né? O meu time fala pouco, o meu time é meio tímido, será que eu contratei errado? Eu falo: não, não. Então é um mito que eu derrubo. Não é o mais simpaticão que vende mais, não é o que fala mais que vende mais. Acho que muito pelo contrário, o vendedor de hoje, o profissional de hoje, o empreendedor de hoje está muito na escutativa, escutativa. Eu fiz esse treinamento pela Xerox em 1992. Habilidades interativas, eu não te interrompo,
eu deixo você completar o seu raciocínio, espero você me fazer a pergunta para que eu possa responder. Então, as habilidades interativas. Então, não seja um vendedor ou um empreendedor Faustão. O Faustão pergunta, quem é que responde? É ele mesmo, que vai lá É e ele responde. mesmo, é. Então, habilidades interativas. Faça uma pergunta, espere a pessoa terminar de responder. Se você for ansioso, escreva o que você quer, ter uma devolutiva de pergunta, leva uma agenda, abre, escreve enquanto outra pessoa está falando, você vai controlar a sua ansiedade. Então, acho que isso são competências para que você tenha uma reunião poderosa. Então, escuta ativa, habilidade interativa e saber perguntar. Vendedor e empreendedor que não sabe perguntar, não É vende. isso aí. E tem É isso aí. técnica de pergunta, né, Sâmia? Você sabe muito Sim, bem. tem. E, gente, e Adriano, ó, eu também incluiria a questão de ser adaptável. Total. E envolve muito essa questão do que você está colocando, da escutativa, não é? Mas, assim, a pessoa poder fazer a leitura do cliente para entender como que ela vai conduzir a conversa, não é isso? Porque tem gente, eu falo, eu sou mega objetiva, então comigo é pá, buf, resolveu, tá bom, é isso e pronto, acabou. Só que tem gente que não tem esse perfil, tem gente que é detalhista, que gosta dos detalhes, tudo. Então, se eu for vender para essa pessoa, eu vou ter que ser detalhista ao extremo para poder satisfazer as vontades dela, as necessidades que ela tem para realmente efetuar a compra, né? Eu tenho um treinamento chamado perfil comportamental DISC nas vendas, Aham, sim, o porque a DISC. gente não pode atender todo mundo da mesma maneira. Então, você tem Uhum. o cliente dominante, né? O dominante ele é prático, objetivo, direto ao ponto, e, infelizmente, o que eu mais ouço de vendedores e de empreendedores é que eles não gostam desse tipo de cliente, porque esse cliente é um cliente que ele não quer muita conexão. E eu já derrubo logo mais um mito. Eu falo, olha, se aproxima do seu cliente dominante e atenda ele do jeito que ele quer ser atendido. Por quê? Porque dos 4 perfis, ele é o único que toma decisão sozinho. Ele não precisa É. compartilhar com o sócio. É mais fácil de Sócio, vender para ele, ele gente. toma Porque também, desculpa de interromper, Adriano, nada, porque por também favor. ele vai atrás daquilo. Se ele tá indo atrás de você, é porque realmente ele quer comprar, ele não gosta de enrolação, certo? Não tem tempo a Então, perder. exatamente, exatamente. E o bom nisso é que ele também não ouve, seu concorrente vai lá, nem todo mundo acessa ele, né? Porque ele é prático, direto, se ele está sendo bem atendido por você, ele não recebe um concorrente seu, Sim, ele está feliz contigo, ele não é a pessoa de conexão. E se você entender que ele é prático, objetivo, eu vou contar aqui uma coisa rápida de uma das vendas mais incríveis que eu fiz nesse ano. tá. Toda reunião que eu marco, sabe, eu falo assim, quanto tempo eu tenho? A gente pode fazer numa sala de reunião, que eu possa compartilhar o meu notebook, eu te faço uma apresentação de como é a minha entrega. E eu marquei tudo com o meu cliente. 30 minutos, sala de reunião, monitor, levei meu cabo HDMI. Então, eu valido isso com o cliente, porque eu preciso respeitar o tempo dele, e eu sabia que ele era Sim, dominante. Então, ele me deu meia hora. No dia que eu cheguei lá uns 10 minutinhos antes, a secretária me conduziu até a porta da sala dele, que é um corredorzinho, um sofá, fiquei esperando ela, já já eu te chamo. E um entra e sai na sala dele, um entra e sai, eu falei assim, esse cara não vai ter 30 minutos para mim. Eu sabia que aconteceu alguma coisa que não estava planejado, porque entrava muito mais gente na sala do que saía. E um alvoroço, muito papel, muito papel. Aí a secretária daqui a pouco saiu e falou assim, pode entrar. Quando eu entrei, tinha umas 17 pessoas dentro da sala. Ele, Adriano, eu pedi para o pessoal aqui esperar, senão eu não ia te atender, eu quero valorizar teu tempo, eu só não botei aquele tempo que eu combinei contigo. Então, você tem 5 minutos para me convencer de que eu devo contratar a tua consultoria, porque eu já contratei umas 2 ou 3 e não deram certo. Falei assim, eu não preciso de 5 minutos, basta 40 segundos. Houve o depoimento do meu cliente aqui, da Porto Seguro, diretor da Porto Seguro que me contratou. 40 segundos de vídeo. Quando acabou, ele pode me mandar o contrato. Cliente dominante. Se ele falou que tinha 5 minutos para mim, não são 6, não são 10. Então eu falei assim, eu não preciso de 5 minutos. Basta você ver um depoimento do cliente meu que ele fala de mim.
40 segundos de vídeo. Quando acabou, ele falou, pode me mandar o contrato. Esse é o cliente dominante. Cliente dominante é assim. Quando você vai para o influente, aí a gente está aqui na nossa conexão, a Isso, gente conta nossas histórias, né? A gente vai muito mais na conexão, né, humana do que propriamente de produto, sim, serviço. Claro sim. que ele só vai comprar comigo se eu resolver o problema dele, né? A gente está aqui para resolver problema. A conexão, nossos contatos. Sam, eu olhei lá no teu Instagram, você conhece o Robertinho Chique, eu também conheço o Robertinho Chique. Pessoa incrível, a gente vai falar muito disso. Esse é o influente. Tem o estável, que as pessoas também não gostam, que todo mundo tem muita pressa. E o estável, ele é planejador. Então, eu vou falar aqui contigo, né? E aí eu vou falar assim para você, Sami, tá bom, faz muito sentido a tua consultoria na minha empresa, só que está chegando agora o final do ano, né? Eu não vou mexer nisso agora. Então, salva o meu contato, entre em contato comigo em fevereiro, porque em março eu vou implementar. O que acontece? Se ele falar com 10 pessoas isso, 11 vão simplesmente abandoná-lo. E eu fechei um negócio com a líder da Cirela, que é uma grande construtora que tem aqui no Rio de Janeiro. Sim. Ela pediu para que eu voltasse o contrato 3 meses à frente, e eu falei para ela, Vitória, eu só peço uma autorização para você. Eu quero te acompanhar durante todo esse processo. E eu quero já alimentar você de algumas pitadas, alguns cortes de podcast que eu tenho, dentro disso que você me solicitou, para que você já compartilhe com o teu time. E eu também vou aproveitar em alguns mentores meus, pessoas que me influenciam muito. Quando tiver alguma conexão com esse conteúdo, você me autoriza também a mandar para o teu WhatsApp? E eu fiquei os 3 meses, a cada 15 dias, fazendo isso com ela. Perfeito. Quando hora ela me contratou. Nutrindo. Fiquei nutrindo ela. E ela me contratou para isso aí. treinamentos. Eu acompanhei. E tem um conforme, que é aquele que gosta de tudo nos mínimos detalhes. Ele não acredita em nada que você fala. Você precisa mostrar a fonte, provar, conteúdo. Então, eu trabalhei muito tempo com a empresa de tecnologia, né? A gente alugava impressoras, notebook, desktop, servidor, fazia gerenciamento eletrônico de documentos, digitalização. Então, tudo era o Gartner. O Gartner era um indicador, né, de para onde estava indo o mercado. Então, quando eu estava diante de um cliente conforme, eu apresentava relatórios, eu apresentava gráficos, eu apresentava fonte, dados. Se você entende o teu cliente, você é obrigado a entender. É isso aí. E o cliente novo, se você saca isso nele, a tua chance de assertividade cresce para 70%, de 0 para 70%. E a grande sacada é realmente essa, né? Justamente você conseguir fazer essa leitura rápida daquele lead que você está atendendo para poder realmente trazer o fechamento. Verdade. Adriano, adorei o bate-papo. Você vê, passou voando, conteúdo Muito bom. bom, Quando a gente né? gosta de falar sobre o assunto, a coisa rende mesmo. A vendas é sua paixão, é a minha paixão, então não tem como dar errado, vamos falar assim. Gratidão por esse bate-papo, gratidão pela entrega. Eu espero que você tenha gostado também. Empresários, eu espero que vocês tenham gostado e tenham tirado daí muitos insights importantes para vocês aplicarem no negócio de vocês. Olhem para isso, para justamente vocês conseguirem tracionar, entender. Estamos chegando na reta final, chega final de ano, fala assim, o ano ainda não acabou, tem muitas vendas para acontecerem, e é uma verdade, sim. Tá? Mas é o momento de você parar, planejar, entender aquilo que tem que ser modificado. Isso a gente tem que fazer o tempo inteiro. A gente tem que trocar o pneu com o carro andando, não é? Mas olhem para isso, vejam aquilo que vocês podem fazer. Consegue implementar agora? Ótimo, bora lá, vamos fazer. Não, eu tenho que estruturar melhor para isso acontecer no ano que vem? Bora lá, vamos fazer. Então, o negócio é não parar. É olhar a todo momento daquilo que está fazendo e os resultados que você pode atingir. Então, é isso. Adriano, gratidão por esse momento realmente. E vamos marcar mais vezes para esse bate-papo, hein? Obrigado pelo convite. Quero agradecer a toda a equipe que está aí com você, né, para que a gente possa conduzir esse material, né, com a melhor qualidade possível para a sua audiência. Acho que o que é muito importante, e o recado final que eu quero deixar aqui, é que as pessoas elas não compram
produtos, serviços ou soluções. O que as pessoas realmente compram é a transformação dos seus problemas, né, para que você possa realmente resolver o problema que elas têm, mas principalmente através de uma boa história, seja a sua, do seu produto ou da sua empresa, mas principalmente que ela seja construída pelo grande poder que cada um de nós tem e precisa cada vez trabalhar mais, que são o poder das conexões. Através das É isso aí. conexões, você atinge resultados extraordinários. Com certeza. Pessoal, um grande beijo e até semana que vem. Tchau. Tchau, gente.